A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo e vamos a mais um momento em que meditaremos da gloriosa palavra do Senhor. E para a nossa meditação nesse momento, nós estaremos lendo em Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 6. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E diante desses 6 versículos do capítulo de número 4, nós vamos estudar, nós vamos aprender sobre eles. O plano de Neemias, ver no capítulo de Neemias 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta simultaneamente, lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também, o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes. Entregaram-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. O muro foi concluído. Esta vitória teve grande repercussão
Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaus e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. A alegria dos judeus era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Os muros trazem ensino simbólico importante. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 18. E ainda, uma forte cidade, temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías, capítulo 26, versículo de número 1. O muro da salvação fala da divina proteção que a beneficência daqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente inconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. Passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. Amém? E diante desse aprendizado, eu te convido, vamos orar? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia. Pai querido, por essa infinita bondade, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, Pai, pela vida do meu irmão, Senhor. Pai querido, obrigada porque o Senhor, Deus, levantou, meu Pai, o muro de salvação, Senhor.
E hoje, por intermédio de Jesus Cristo, Pai querido, nós fomos reconciliados a Ti, ó Pai. E por intermédio, Senhor, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Senhor. Hoje, Pai querido, nós temos paz. Hoje, Pai querido, nós temos dentro de nós, Senhor, a alegria da salvação. Pai querido, o Senhor nos tirou do opróbrio, o Senhor, Pai querido, nos tirou da garra da morte, das garras de Satanás, das garras da escuridão, Senhor. E nos trouxe a luz, essa luz que é Jesus Cristo, Pai, essa luz que é salvação, essa luz que é perdão, Senhor, que é amor e um amor incondicional para conosco. Espírito Santo de Deus, que a cada dia, cada um de nós, possamos cada dia levantar, Senhor, o muro da salvação. A cada dia, Pai querido, nós estejamos com os nossos pés firmados na rocha que é Cristo, esta rocha inabalável, a pedra de esquina que foi levantada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, que todos os impedimentos, Pai querido, que tem, Senhor, vindo até nós, impedido de levarmos, meu Pai, a Tua palavra, impedindo, Senhor, de anunciarmos, meu Pai, o Teu reino, de anunciarmos a salvação, Senhor, que seja destruído para a glória do Teu nome, e que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar, e que a cada dia, Senhor, avante, nós possamos ir e fazer o ide do Senhor. Amém. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado todas as vezes em que postarmos um vídeo. Compartilhe, porque evangelizar se faz necessário. Eu sei que assim como Neemias, no seu ministério ali para levantar as muralhas, para levantar os muros, teve impedimento, mas ele ouviu a voz do Senhor e foi avante. Não importa o levantamento, não importa quais são os inimigos que surgirão, mas eu sei que a boa obra de Deus, ela vai continuar. E o chamado de Deus na vida de cada um de nós vai continuar, porque quem deu essa ordem foi Deus, e Ele é fiel para cumprir. Em cada dia, Ele tem aperfeiçoado a boa obra em nós. Amém? Um forte abraço no seu coração. Deus abençoe.